Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Eu irei entrevistar hoje os engenheiros agrônomos Jonathan Santana, o Vital Neves e o Geraldo Pena Cirilo. Nós vamos falar sobre gesso agrícola e os seus benefícios. Jonatas, tudo bem com você? Opa, boa tarde. Tudo bom, Divino? Boa tarde. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né, levando conhecimento, informação para a sociedade, para os produtores rurais. Rapaz, satisfação é nossa, velho. Que é isso? Gente que tem informação de qualidade tem que vir cá, né? E aí, Vital, como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. É uma satisfação, uma honra estar aqui participando do programa com vocês para falar sobre o gesso agrícola. Rapaz, nós vamos falar com o caboclo agora que tá longe de nós, né? O Geraldo. O Geraldão, o Geraldo, nosso diretor comercial. O Geraldo tá lá em Uberaba, deve estar tomando um café hora dessa. Ô Geraldo, você tá bom? Graças a Deus, você. Rapaz, bom, só não tô melhor porque não tô em Minas. aqui não é ruim, mas eu já fui cidadão aí do Goiás e também é um belo do estado, viu? Aqui é bom mesmo, Geraldo. Gosto demais aí. Tem comido muito pão de queijo aí? Opa! Bastante. Tem que ir qualquer hora dessa, tomar um café e comer um pão de queijo com você. É um prazer receber vocês aqui na nossa empresa, para vocês conhecerem um pouco o que a gente faz. O que a gente faz em prol do agro do Brasil. Bom, né? Você qual que é a sua função aí na Consub? Eu sou engenheiro agrônomo e eu sou diretor comercial da empresa. Diretor comercial. Isso. Fala um pouco da Consub pra gente, antes da gente entrar no nosso bate-papo aqui. A Consub é uma empresa familiar, fundada há cerca de 30 anos atrás. Ela foi pioneira no Brasil no fornecimento de enxofre elementar para alimentação animal. Então, muitos dos seus ouvintes aí que já comprou um sal mineral para dar para o gado, uma ração, ele é um cliente indireto da Consub, porque grande parte do enxofre do Brasil que vai na composição desses produtos sai aqui de Minas Gerais, sai aqui da Consub. Que legal, rapaz. E em 2010 a gente partiu para a área agrícola, né? Com a distribuição inicialmente de gesso. Depois nós partimos para uma linha própria de produtos. A gente tem alguns fertilizantes nossos. Mas o nosso carro-chefe é o gesso agrícola e o fosfato. E é uma empresa que está aí mais ou menos há 30 anos no mercado. 30 anos já? Sim. O nosso fundador, o senhor Vicente Paulo Machado, é um engenheiro agrônomo também, produtor rural. Além de um entusiasta, ele é um cara realizador, né? Porque não basta ter a ideia, mas tem que pôr a ideia em prática. E ele uniu numa pessoa só essas duas coisas, um entusiasta e um realizador. Por isso hoje a Consub é uma empresa aí que gera próximo a 200 empregos em Uberaba, é uma empresa de um porte médio, né? Uma empresa legal aqui que traz divisa para o agronegócio. E o bacana disso, Geraldo, é que quando você tem alguém que conhece do ramo, que é da área, com certeza ele vai fazer um trabalho muito melhor, né? O conhecimento ele é fundamental. Parabéns por esse trabalho aí. Obrigado. Deixa eu agradeço a oportunidade. Que isso? A gente está apresentando a empresa. Prazer ter vocês aqui. Deixa eu começar aqui com os meninos que estão aqui do meu lado. Eu quero saber o que é gessagem. Vamos começar com essa questão. Qual dos dois aí quer? O Vital vai falar para nós? Vamos lá. Vamos lá então. Bom, a gestagem é uma prática que você faz na agricultura hoje, é normal de estar usando. Você está aplicando um enxofre, né, o enxofre e o cálcio na agricultura, para a planta, disponível para a planta. Então, hoje a gessagem, antigamente quando nós começamos, o pessoal ainda estava muito... O assunto falava de gesso, mas o que é isso? Não conheço gesso agrícola. Mas as instituições de pesquisa foram trabalhando em cima e foram mostrando o resultado para o produtor. Então hoje nós estamos adicionando cálcio e enxofre solúveis, né, na forma de sulfato, para a agricultura, para a cultura, todas as culturas no modo geral. Certo.
Ô Jonathan, o gesso, ele substitui o calcário ou não? Não substitui o calcário. Como o Vital falou, o gesso agrícola, né, a gente conhece ele como um fosfogesso. Né, ele é originado na produção de fertilizantes, né? É diferente desse usado na construção civil. Não é o mesmo, não? Não. Só tem uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, né? Eu já, pra quem não é da área, né, não é o mesmo. Então não adianta quebrar o gesso do teto lá e levar pra fazenda que não vai resolver. Não. Como é que funciona? Se tem a rocha fosfática, né? Previamente ali preparada, ela é atacada com ácido sulfúrico em alta concentração e é originado o ácido fosfórico. E como coproduto da produção do ácido fosfórico, nós temos o gesso agrícola. Né? O gesso agrícola, então, é um condicionador de solo. Né? O calcário... Quando você fala condicionador do solo, o que você quer dizer exatamente com isso? Ele prepara o ambiente do solo ali para receber as plantas, né? Ele neutraliza o alumínio tóxico. Enquanto o calcário, né, que é um carbonato de cálcio, ele corrige o pH. Né? E o calcário também fornece cálcio, mas em subsuperfície, a gente fala na camada arável da terra. Enquanto o gesso é uma solubilidade muito mais alta, né? Ele fornece cálcio e enxofre, como o Vital comentou, e fornece principalmente em camadas subsuperficiais, né, corrigindo todo um perfil do solo. Ou seja, você vai conseguir penetrar muito mais no solo. Isso, você vai conseguir, através disso, né, uma penetração no solo, desenvolvimento maior do sistema radicular, né, na dissociação, e fazendo com que essas plantas consigam absorver melhor os nutrientes, melhor a água, e assim está melhor preparado, né, para períodos de seca, como veranico, e também para absorção de nutrientes. Ô Geraldo, o Vital falou aqui que muitas empresas começaram a fazer pesquisa. Parece que a Embrapa mesmo tem várias pesquisas em cima da utilização do gesso agrícola, né? Isso. Todos os grandes centros de pesquisa do Brasil, eles de alguma forma estão envolvidos nessa pesquisa sobre o gesso. O gesso está proporcionando para a agricultura a mesma revolução que o calcário representou na década de 70, início dos anos 80. O calcário proporcionou à agricultura ocupar o cerrado. Era uma grande gleba de terra no centro do Brasil, inviável para a agricultura, para o plantio de soja, para o plantio de milho, e o calcário proporcionou isso. E o calcário presta o seu serviço, e o gesso veio como uma finalizador, um upgrade aí nesse solo, né? O calcário permitiu que a gente fizesse exploração de 0 a 20, de 0 a 30 no perfil de solo. Sim. E o gesso agrícola proporcionou a gente ocupar o solo até 1 metro, 1,5 metro de profundidade. Isso traz um incremento muito grande de produtividade. Isso tudo foi baseado em pesquisas da Embrapa, das principais universidades do país. No final do ano passado, perdemos um entusiasta de gesso, que era o Dr. Djalma Martinhão, da Embrapa Brasília, que foi um dos precursores aí no estudo e na pesquisa. Professor Godofredo Witt também, de Piracicaba, é um cara que contribuiu muito também para a pesquisa do gesso no Brasil. Todas essas pessoas linkadas aí a grandes instituições de pesquisa, né? Quando é que começou essa curiosidade a respeito do uso do gesso na agricultura? Na verdade, começou um estudo há mais ou menos uns 30 anos atrás. O gesso já existia aqui, né? Ele começou a ser produzido principalmente no início como subproduto. E aí começou-se a pesquisar vários usos para o gesso. Porque ele também não tem só o uso agrícola, né? Ele tem uma gama de usos. Ele vai na alimentação animal também. Ele pode compor blocos de concreto. Ele tem uma infinidade de usos. Mas começou-se a notar a utilidade muito grande dele na agricultura, um incremento muito grande de produtividade. Então as outras linhas de pesquisas foram abandonadas e fixou-se tudo no uso do gesso agrícola. Isso remonta aí a 25 anos atrás, mais ou menos. Década de 90, por aí. Isso, e agora, assim, de 10 anos para cá, o uso de gesso agrícola deslanchou, é uma crescente, ano após ano. Hoje não se fala mais de agricultura moderna sem se pensar em gesso agrícola. O uso do gesso, ele é mais disseminado nas regiões de cerrado ou também nos outros biomas? Ele é espalhado no Brasil inteiro.
embora a gente tenha uma limitação de logística. Tá? O que impede o gesso agrícola de chegar nos estados mais distantes aqui dos polos produtores é só a logística, é o custo frete. Mas por isso ele está disseminado mais no Cerrado, porque é onde é a produção dele, né? Quais são os maiores polos produtores do gesso agrícola? Uberaba é o maior deles, na cidade de Cubatão, Cajati, no extremo do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, ali na Regis Bittencourt, e a cidade de Catalão. São cidades que produzem o fosfogesso. E Ibituba, Santa Catarina também. São cidades que produzem gesso agrícola fosfogesso, que é o gesso químico. Diferente do gesso lá, por exemplo, de Araripina, que é um gesso mineral, que embora tenha característica química muito parecida, ele já muda muito a questão de solubilidade e de eficiência no campo. Eles são parecidos quimicamente, mas o comportamento no solo muito diferente. O gesso mineral, acredito que ele ainda precisa de mais pesquisa, de mais trabalho para que ele se torne um gesso agrícola. Agro e Prosa. Vital, quando é que se deve usar o gesso agrícola? Bom, Divino, o gesso agrícola a gente baseia da seguinte forma. Vamos pegar uma análise solo lá do produtor, vamos falar assim que o nível de cálcio dele vai estar menor do que 0,1 centimol por decímetro cúbico. O teor de alumínio maior do que 0,5, que é muito prejudicial para a agricultura. E a saturação de base menor que 35%. Né? Baseado nisso, a gente segue a recomendação da Embrapa hoje, que é 50 vezes o teor de argila. Né? Esses são os princípios básicos. Porém, a gente vê, como nós falamos aqui no início aqui da entrevista, o gesso é um condicionador de solo. Né? Então, as outras características do gesso principal é fazer o perfil do solo. Ele vai dar condições para que a raiz da planta cresça, principalmente nas camadas abaixo de 20 centímetros, e para ela crescer, nós temos que estar com todas as condições perfeitas para esse desenvolvimento radicular. Né? Então, uma das funções do gesso, e a gente pôde notar esse ano aqui, com diversos trabalhos que nós fizemos, o veranico assim, no início de outubro, no início do plantio, que foi grande. Sim. Então, o pessoal, os clientes nossos que adquiriu o gesso da Consub, nós percebemos, fizemos ali o lado a lado e vimos o desenvolvimento que teve um incremento bastante satisfatório na produtividade da soja esse ano. Deixa eu só ver se eu entendi. Isso acontece porque, como ele vai propiciar um desenvolvimento radicular maior, as raízes das plantas têm condições de ir lá embaixo buscar água. Isso mesmo, perfeitamente. Mesmo. Vai ter mais. Né? Isso aí, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar também o carreamento dos outros nutrientes, principalmente do cálcio, que vai atingir as camadas abaixo de 20 centímetros também dos outros nutrientes. E vai melhorar a absorção dos outros nutrientes de uma maneira geral. Então ele proporciona uma melhor condição para a planta, principalmente se ela estiver frente a um estresse hídrico, né? Principalmente vai dar resistência para a planta na questão do enxofre. Então esse é o princípio básico do uso do gesso agrícola hoje. Perfeito. Exatamente. Como disse o Vital, né, a principal ferramenta para a gente estar fazendo a recomendação adequada de gesso é a análise de solo, que é uma ferramenta relativamente barata. Sim. É uma ferramenta relativamente barata. E no caso do gesso agrícola, né, como ele tem uma alta solubilidade, como o Vital mencionou, é importante que quando um técnico, né, quando for fazer uma coleta de amostra técnica para ser enviado para o laboratório, essa amostra tem que ser de 20 a 40 centímetros, né? Não pode ser só da superfície. Não pode ser só de superfície de 0 a 20 centímetros, de 0 a 10. Para a recomendação do uso do gesso agrícola, a amostra deve ser de 20 a 40 centímetros. E aí sim, nós analisamos, né, isso que o Vital falou, né? A concentração de cálcio menor que 0,5 centimol por decímetro cúbico, ou a saturação de alumínio maior que 20%. Ou seja, o alumínio está tomando 20% da CTC efetiva do solo.
aí eu já posso entrar com o uso do gesso agrícola. Bacana. Deixa eu tem umas perguntas aqui do Ivan Bruxelli, deixa eu passar uma delas aqui pro Geraldo. O Geraldo, o Ivan, ele é produtor rural, é engenheiro agrônomo, tá fazendo mestrado agora, o homem é bom, é daqueles produtor bom mesmo. E ele tá perguntando o seguinte: gesso agrícola, quanto mais melhor ou não? Não é bem assim. O mais acertado é fazer análise de solo e, com base nas recomendações da Embrapa, a gente fazer a recomendação. Existe uma curva de ganho-benefício, né? De custo-benefício. Não adianta você jogar muito gesso, que você pode, em um determinado momento, não que você vai prejudicar o solo, mas se torna inviável economicamente, porque ele não vai responder para poder cobrir o gasto que você teve. Então, o mais acertado e o correto é consultar o engenheiro agrônomo, fazer a coleta de maneira certa, a interpretação da análise e aí a recomendação. Outra pergunta que ele fez aqui, eu já deixo com você: 50% vezes o teor de argila ainda é uma boa recomendação? Sim, é o que é preconizado até hoje pela Embrapa. Nós estamos testando alguns outros tipos de recomendação. Nós estamos fazendo o trabalho do Jonathan aí em Goiás. Ele trabalha justamente na área de pesquisa da Consub. Ele está testando algumas outras recomendações, alguns ajustes técnicos, e nós vamos soltar isso daqui a alguns dias para o agricultor, como se comportou cada recomendação, para a gente ter para a gente exatamente traçar essa linha. Qual é a melhor recomendação quando a gente pensa em custo-benefício? Perfeito, okay? Perfeito. Ô Vital, outra pergunta aqui do Ivan: usar gesso pode comprometer a absorção de magnésio? Não tivemos esse parâmetro. O gesso, pelo contrário, ele favorece a absorção dos outros nutrientes, principalmente que ele dá uma condição de solo, de absorção para a planta melhor, né? Então ele não vai comprometer a absorção dos outros nutrientes. Certo. E mais uma questão que ele deixou: você vê que o Ivan está interessado no assunto gesso. Está interessado. Né? Tá interessado. O gesso, ele tem efeito no percevejo castanho? Olha, o gesso, como ele é uma fonte de enxofre, e o enxofre por si só, ele atua também ajuda no controle de muitas doenças da soja e também na repelência de pragas. Ele pode sim ajudar como repelente, uma vez que o enxofre ele libera um odor, né? E tem muitas pragas que não toleram esse odor, principalmente o percevejo castanho, né? Não que ele vai impedir essa praga, mas ele vai ajudar no controle através da inseto repelência. Bacana isso, hein? Uma coisa que nós observamos no campo, né? O gesso agrícola é usado em grãos, em pastagem, né? E uma coisa que nós observamos, por exemplo, é que em áreas que tem o gesso agrícola, né, por ter um maior desenvolvimento radicular, a planta aproveita melhor os nutrientes do solo, né? Aproveita melhor a água, então ela prontamente está mais resistente a ataques, né, de pragas e doenças do que uma planta que não teve o uso de gesso agrícola. Então ela acaba tendo esse efeito também. Isso, como o seu sistema radicular está mais desenvolvido, ela consegue aproveitar melhor os nutrientes que estão ali. Então ela fica mais resistente, né? Você vê no campo, né, que uma área que teve gesso, o ataque de pragas e doenças é menos severo do que numa área que não teve, justamente porque ela se desenvolveu melhor no seu sistema radicular e está absorvendo melhor os nutrientes. A planta, ela comporta como nós, né? Se o nosso organismo estiver bem nutrido, não tiver com tudo em dias, nós vamos ter mais resistência à doença. A mesma coisa é a planta, ela funciona da mesma forma. A gente pode até pegar uma doença, mas se cura mais rápido, né? Isso. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Eu tenho uma pergunta aqui, Vital, do Henrique Antônio de Moraes. O Henrique, ele é pesquisador, engenheiro agrônomo, pesquisador do Teste Agro, e ele está perguntando o seguinte:
O gesso agrícola, como fornecedor de enxofre no complexo soja, milho, segunda safra, tem um período máximo e mínimo de reposição ou sempre teremos dependência de análise de solo em profundidade? Bom, Henrique, o que eu posso te falar? A gente sabe que como o gesso é um produto de solubilidade muito rápida e a translocação dele no solo também é muito grande, então a partir do momento que o gesso entra em contato com a umidade, a gente sabe que ele já vai solubilizar. Então hoje, baseado nisso, o que nós estamos fazendo para poder ter essa resposta para você? Então hoje nós desenvolvemos vários demoplots em vários clientes aqui em Rio Verde, para a gente acertar as dosagens de gesso e justamente ter esses parâmetros para saber o quanto que aplicar na dosagem ideal para aplicar para a soja e o quanto nós vamos deixar remanescente para o milho, para isso aí. A princípio, os primeiros trabalhos nossos, o que eles mostrou? Já a soja deu resultado positivo, tivemos áreas aí que tiveram 6 sacos, 7 sacos, 4 sacos, né? E a princípio, nos primeiros ensaios de milho que nós estamos olhando, estamos acompanhando, a gente já pôde notar um desenvolvimento radicular do milho bem melhor, né? Um perfilhamento já das folhas, as folhas já desenvolvendo muito melhor do que na área da testemunha, né? Hoje, para te falar assim, que se vai deixar, se vamos precisar da análise solo, o complexo safra e safrinha, acho que não dá tempo da gente fazer uma análise rápida. Então nós estamos tentando adequar a dosagem certinha, que dá resultado para a soja e para o milho ao mesmo tempo. Bacana. Deixa eu falar, ô Geraldo, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você falou lá atrás a respeito quando eu perguntei, quando eu trouxe a pergunta do Ivan a respeito da quantidade, você falou, olha, se colocar muito acaba ficando inviável economicamente. Dentro da quantidade ideal, economicamente, é viável ou ainda é caro o gesso? Pois não, essa é uma pergunta interessante. Porque o que acontece? O gesso, além de ser uma tecnologia insubstituível, não tem nenhum outro produto que vá fazer o serviço que o gesso faz. Que é conseguir, eu costumo brincar com as pessoas que é a maneira mais fácil de você comprar uma fazenda. Barato, porque você consegue explorar um perfil de solo que você tem e não usa. Então é muito barato, né? Você comprar mais 1 metro de solo para baixo. E com o preço da terra, então? Eu acho que ele é muito viável. Certo. Bastante viável. Porque qualquer outra fonte de enxofre que você for colocar vai custar mais caro que o gesso. Quando você comparar a mesma dose, pensando só no enxofre, no elemento enxofre. Qualquer outro produto que você for colocar, ele vai custar mais caro. E não vai entregar esse benefício de formação de perfil de solo que o gesso entrega ao agricultor. Então ele é um produto muito barato para a agricultura. Bastante barato, ele é bastante competitivo. O uso do gesso agrícola já está bem disseminado? Sim. Goiás é um estado que a gente tem outras regiões do Brasil que ainda estão um pouco atrasadas nessa tecnologia, né? Mas o Goiás, aí como um todo, o gesso é bem aceito, o agricultor já tem ele na sua planilha de custo, ele não fica ele não faz lavoura sem aplicar gesso agrícola. Muito difícil a gente ver alguém que ainda não faz uso do gesso agrícola. O que você que está aí na sede da Consub, o que o gesso agrícola da Consub tem de diferencial? Na verdade, o que a gente faz aqui para melhorar o gesso, nós temos aqui 2 tipos de gesso, né? O gesso in natura, tal e qual ele sai da montanha, que eu não recomendo para o pessoal do Goiás, porque é uma distância muito longa e a gente não pode dar uma garantia que ele vai sempre com a mesma umidade, sempre com a mesma qualidade, né? É um produto um pouco mais barato, mas é um produto mais grosseiro. O que tem pego muito no Goiás, e cada vez mais que o agricultor tem comprado, tem gostado, é o gesso peneirado. A gente beneficia o gesso, peneira, então vai um produto com uma qualidade muito superior. E o Vital, eu acredito que 70% da carteira dele hoje no estado do Goiás já é de gesso beneficiado ou peneirado, como a gente chama aqui.
Perfeito, Geraldo. Muito obrigado pela sua participação e o programa está à disposição da Consub, à sua disposição. Sempre que precisar, sempre que tiver informação de qualidade, nós estamos aqui. Tá ok, eu agradeço a participação, agradeço em nome da Consub. Para nós foi de grande valia ter feito essa parceria com o seu programa. A gente sabe que é um programa sério, que tem os mesmos princípios que a Consub tem. Vamos dar continuidade, sempre que a gente tiver novidade e oportunidade, nós vamos estar com você sim. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Jonatas, e aí, mais alguma informação para o produtor? Alguma mensagem final? Nós vimos aí nessa safra, né, que nós tivemos um período de veranico muito forte no início, né, das chuvas. No início aí teve um forte veranico. E nós observamos, como o Vital falou, em área que teve veranico, um alto veranico, a área que tinha um gesso teve uma produtividade até de 7 sacos de diferença em comparação com a testemunha. E com esse preço que está a saco, com então, esse preço, né? Então o recado que eu tenho é de dizer, não se arrisque, né? Use o gesso da Consub e elimine um risco a menos aí para ter altas produtividades. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Vital, se tudo der errado na agronomia, coisa não for pra frente, você pode virar locutor de rádio, que a voz é bonita, viu? É brincadeira, vou dar disso. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.